Gente, tá uma delícia. Quando nós começamos aqui em Lagoinha, nós começamos no hotel, não me lembro o nome do hotel, foram Poseidon. Nossa, era um desafio, porque a caixinha era desse tamanho, e o microfone falhava, e chiava tudo, mas... E nós pensávamos, meu Deus, será que... Quando é que vai vir um som gostoso para a gente? E nós estamos aqui, ó, e Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado, e glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você pegasse aí, sem mais nem longas, a sua palavra, pega a sua Bíblia, coloca assim no seu coração. Nós vamos orar por essa palavra, agradecer ao Senhor, para que Ele possa estar direcionando a nossa vida sobre aquilo que Ele quer falar conosco, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Agora, Deus, eu vou te pedir, Espírito Santo, que o Senhor Deus esteja nos conduzindo, me orientando, para que eu possa, Senhor, pregar a sua palavra com graça e com sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e quebramos agora, Senhor, toda falta de atenção, tudo aquilo, Deus, que possa distrair a sua igreja sobre a sua palavra, Senhor, nós agora oramos e quebramos. Pai, em nome de Jesus, que a sua igreja esteja atento, Senhor, sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar, sobre aquilo, Senhor, que o Senhor vai pregar através da sua santa palavra, que nós possamos, Pai, a cada dia mais crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos avançar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém. Amém, meus irmãos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. Já até conhece o código, é o código desliga o ventilador. Obrigado, Loro. Amém, igreja? Vai glorificando aí, viu? Deus é bom. Vocês não precisam da minha palavra para glorificar o nome de Deus, não. A presença dele já está aqui, meu irmão. Deus já está aqui, ele já está no nosso meio. Ele já está falando conosco desde o momento em que nós entramos aqui. Ele está falando conosco desde o momento em que nós levantamos, respiramos, em que nós agradecemos a Ele pelo café da manhã, em que nós agradecemos a Ele pelo fôlego de vida, em que nós agradecemos a Ele por tudo que Ele já fez por nós até aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então para a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6. Nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 8. A palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, do 1 a 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Tem umas versões que dizem: vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
E com ele tocou a minha boca e disse: veja isto. Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: a quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas Isaías, ele é um dos maiores profetas que tem no Antigo Testamento. Isaías, ele foi um dos homens, um dos maiores profetas referências, e esse capítulo 6, ele é um dos capítulos que foi um dos sermões mais pregados. Foi um dos sermões que foram mais pregados em todo o mundo e ainda continua. Porque esse sermão, meus irmãos, ele é muito forte, ele é muito intenso e ele tem muitos direcionamentos para a nossa vida. E quando você vai olhando para essa palavra, você olha para esse texto, eu tenho uma convicção de que Deus, ele sempre fala conosco de formas e direcionamentos diferentes. Eu não sei se você tem o hábito muito de ler o livro de Isaías, apesar de ser um livro um pouco complexo, um livro às vezes um pouco difícil, pelos direcionamentos, mas Isaías foi um dos profetas que mais teve direcionamento acerca do Messias, que mais teve direcionamento acerca da vinda de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Isaías, ele foi escrito ali aproximadamente 740 anos antes de Cristo. Então, foi muitos anos, e ele já profetizava e proclamava a vinda do Messias. Eu poderia muito bem olhar para esse texto e falar sobre o chamado de Isaías. Muito se fala sobre o chamado de Isaías quando você olha para Isaías capítulo 6, porque de fato fala sobre o chamado dele também. Mas hoje, queridos, eu quero trazer para uma outra perspectiva, para um outro direcionamento, coisas que Deus fala conosco. Ou como vocês podem ver, nós estamos aí na nossa série Maturidade. Eu ainda não terminei essa série, então tem alguns pontos que eu ainda quero estar traçando com a igreja sobre o crescimento e a maturidade da igreja. Quando nós falamos sobre maturidade, isso nos leva a um crescimento, amém? A um crescimento em Deus, a um crescimento em conhecimento, em graça, espiritualidade, oração, e nós precisamos disso. Queridos, quando você olha para o texto de Isaías, capítulo 6, é muito interessante porque o texto ele começa dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Quando você olha para esse texto, você vê que a primeira palavra, a primeira frase que começa falando é sobre a morte do rei Uzias. Mas quando você vai olhando para os textos anteriores, não se fala nada de Uzias. Então por que que ele começa, o rei Uzias morreu? E após a morte do rei Uzias é que Isaías, ele vai para o templo e tem um relacionamento, um encontro e vive algo extraordinário com Deus. Mas aqui ele menciona, o rei Uzias morreu. Antes de eu falar propriamente do texto, do chamado de Isaías, ou até mesmo do tema pelo qual eu vou estar trazendo hoje, que nós não temos desculpas, eu preciso mencionar um pouco sobre a questão de Uzias. Uzias, meus irmãos, na época do rei Salomão, não sei se vocês leram essa parte ou acompanharam. O rei Salomão, assim que Salomão morreu, o rei ele foi dividido entre norte e sul. Ele foi dividido lá do sul, que é de Judá, e lá do norte, que é de Israel. Lá do Judá, Uzias assumiu o compromisso desse reinado, e lá do sul, Jeroboão. Eu não vou aqui cair muito no contexto, mas para que nós possamos entender um pouco a história. Uzias, meus irmãos, ele assumiu o reinado de Judá, e Uzias ele assumiu o reinado a partir dos 16 anos de idade. Naquela época, um rei, ele assumia o reinado muito cedo, muito jovem,
porque assim era assim funcionáveis, eles eram reis, eles já nasciam num trono, já sendo treinado para assumir um determinado lugar de posição, um determinado lugar de governo. E você vê que ali Uzias, ele assumiu muito cedo esse reinado. E Uzias, meus irmãos, ele foi de fato um excelente rei. Uzias, ele levantou muito Judá, ele foi um homem muito instruído, muito bem alinhado, um homem que realmente governou e fez muitas coisas boas no período em que ele foi rei. Esse foi Uzias. Mas em um determinado momento, a Bíblia fala que Uzias, ele governou por 52 anos. Ele foi um grande rei. Disso as pessoas não podiam reclamar de Uzias. E sabe, queridos, quando você olha para o texto, você começa a acompanhar lá em 2 Reis. Depois vocês vêem, se eu não me engano aqui, me fugiu. Mas ele fala do momento em que Uzias, ele se perde. Apesar de Uzias ser um homem muito bem conceituado, um rei muito bem alinhado, ele em um determinado momento, Uzias se perdeu pelo seu poder. Sabe, queridos, eu sempre falo assim que tem 2 coisas que faz um homem se perder. Primeiro é dinheiro e segundo é poder. Porque se você tiver muito dinheiro e não tiver equilíbrio sobre ele, você se perde. Se você tiver muito poder e não tiver equilíbrio sobre isso, você se perde. E você vê que Uzias, no meio da sua caminhada, ele se perdeu. Por quê? Porque ele viu em si muito poder. E uma vez que ele viu muito poder nele, ele sendo um rei, ele quis tomar uma posição que não era dele. Ele quis tomar o lugar de um sacerdote. A Bíblia fala que o sacerdote era o único que tinha acesso ao templo para poder levar os incensos. Mas ali, meus irmãos, Uzias, ele queria cumprir esse papel. E a Bíblia fala que Uzias, no momento em que ele entra no templo para poder apresentar ali o incenso ao Senhor, a Bíblia fala que ele foi tomado por uma lepra, e por muitos anos ele viveu com essa lepra, e essa lepra o afastou de muitas pessoas, o afastou da sociedade, o afastou do seu reinado, o afastou do seu governo, e ali Uzias morreu em um determinado tempo na sua história. Então você vê, meus irmãos, que Uzias, apesar de ele ter sido um bom rei, apesar de ele ter sido um bom governador, em um determinado momento ele se perdeu na história por uma questão de desobediência. E Uzias, meus irmãos, ele era um homem de referência para Isaías. Isaías, ele sempre viu em Uzias uma grande referência de homem, uma grande referência de líder, uma grande referência de governo. Esse era Uzias para Isaías. Isaías, antes dele cumprir esse propósito na vida dele, Isaías tinha um bom relacionamento com Uzias. Algumas pessoas dizem que eles até eram parentes, ou tinham um grau de aproximação muito intenso. De repente Isaías, ele era até um conselheiro do próprio Uzias. Nos dias de hoje, um assessor, não sei, um mentor, né? Talvez seja isso, mas eu não sei, só sei que eles tinham de fato um bom relacionamento. Mas, queridos, antes de eu aprofundar, nós precisamos entender que a Bíblia fala que no ano em que Uzias morreu, foi o momento em que Isaías avançou. Foi necessário, parece, meus irmãos, que foi preciso, parece que foi necessário que Uzias viesse a morrer para que Isaías se despertasse a cumprir o propósito, se despertasse a cumprir o chamado, se despertasse a entender aquilo pelo qual Deus o chamou. Então Uzias morreu, então Isaías se despertou. E hoje, queridos, eu quero trazer exatamente sobre essa perspectiva esse texto. Imagina que eu quero pegar esse nome Uzias e trazer aqui um pouco para a nossa realidade, trazer um pouco para a minha e para a sua realidade, de alguns Uzias na nossa vida que às vezes precisa morrer. Quantos estão entendendo?
Você vê, meus irmãos, que Isaías, a Bíblia fala aqui no texto que Isaías, assim que Uzias morreu, ele foi para o templo. Ele foi para um templo, meus irmãos, e ali ele viveu uma experiência extraordinária com Deus. Ele viveu algo sobrenatural com Deus. Mas para que ele viesse a viver esse extraordinário com Deus, a viver essa experiência com Deus, esse Uzias, ele teve que morrer. Sabe, queridos, eu quero pegar esse Uzias hoje de uma forma um pouco personalizada, personificada, e trazer aqui para o nosso contexto nos dias de hoje. O que seria esse Uzias, para que nós possamos ter um pouco de compreensão. Às vezes esse Uzias, eu quero trazer aqui 3 coisas, 3 lições, 3 direcionamentos, para que nós venhamos a entender que não tem desculpa para que nós possamos cumprir aquilo pelo qual Deus nos chamou. Sabe, queridos, existe algumas coisas na nossa vida que é necessário, é preciso morrer. É preciso morrer. E quando você olha para esse cenário, meus irmãos, de Uzias, foi necessário que Uzias, ele de fato morresse, mas não é uma morte, no nosso caso, não se trata de uma morte física. Eu estou falando de algo tão personalizado que você deve saber o que é. Esse Uzias, ele pode vir de várias formas. Esse Uzias, meus irmãos, ele de repente um dia, ele foi uma boa referência para você, mas hoje ele precisa morrer. Esse Uzias, ele foi uma representação do seu passado, mas hoje ele precisa morrer. Esse Uzias, meus irmãos, às vezes foi um relacionamento na sua vida. Às vezes esse Uzias foi um relacionamento que você teve no seu passado, mas até hoje, nos dias de hoje, você ainda tem mantido esse Uzias vivo. E às vezes Deus está dizendo para você: ei, é necessário que você mate o Uzias. E nós ficamos alimentando, mas aí você me pergunta: como é que eu vou matar esse Uzias? Como eu posso matar esse Uzias personalizado que pode vir de repente de várias formas para a minha vida? Às vezes pode ser uma decepção. Às vezes ele vem de uma forma como um namoro em um tempo em que você não deveria namorar. Às vezes ele vem de uma forma como internet. Às vezes ele vem de uma forma até mesmo um contato no celular que Deus já pediu para você excluir. Às vezes esse Uzias, meus irmãos, é um vício. Às vezes esse Uzias, meu irmão, é um relacionamento que Deus já pediu para você se afastar, e você fica insistindo e alimentando esse Uzias na sua vida. E eu falo para você, todas as vezes que você alimenta esse Uzias, você vai atrasar o encontro real que Isaías teve. Você vai atrasar a experiência que Deus quer levar você. Você vai atrasar o chamado que Deus quer levar você. Você vai atrasar os propósitos pelo qual Deus está querendo te alcançar. Sabe por quê, meus irmãos? Esse momento em que Uzias, ele morreu, foi um despertar na vida de Isaías, mas foi necessário que ele morresse. E como é que a gente mata? Não alimentando mais. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. O que você tem alimentado? Quais são os Uzias na sua vida que você tem alimentado e que Deus está dizendo, você tem que matar? Não é manter ele no cativeiro escondido. Queridos, Jonas, quando ele estava no barco, a Bíblia fala que Jonas, em seu momento de desobediência, ele entrou no barco, e a Bíblia fala que ali veio sobre eles uma grande tempestade. Jonas estava escondido no alcoz, até que em um determinado momento ele teve que subir, e o marinheiro, ele era o responsável por aquele barco. E eu pergunto para você, quem era o Uzias naquele barco naquele momento? Jonas, porque ele estava alimentando coisas que ele não podia fazer.
Ele estava vivendo um período de desobediência. Ele estava escondido aonde não devia estar escondido. Ele era o problema daquela tempestade. Então os marinheiros tiveram que jogar ele para fora do barco. De certa forma, meus irmãos, é como se tivesse que matar aquele homem naquele momento para que a tempestade se acalmasse. E às vezes, queridos, tem áreas na nossa vida que nós não avançamos, tem áreas na nossa vida que nós não crescemos, tem áreas na vida que nós não conseguimos chegar, porque nós ficamos alimentando coisas que Deus já pediu para você matar. É tempo, você tem que matar, meu irmão. Meu irmão, eu fui viciado em internet por muitos anos. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu tive que chegar na minha mulher e confessar para ela que eu fui viciado. Eu ficava olhando coisas ilícitas na internet, vocês já entenderam o que eu falei. Ficava olhando, porque hoje, querido, um dos grandes ataques na mente das pessoas é rede social. Uma das grandes desgraças, quando você não tem equilíbrio, é rede social. Porque rede social, quando você perde o equilíbrio sobre isso, ele não só destrói a sua vida espiritual, como ele também destrói até o seu relacionamento, o seu casamento. Às vezes Uzias pode ser isso. Às vezes Deus está dizendo para você: ei, tem um contato aqui na sua rede social, exclua, não está edificando você em nada, mata de uma vez. Às vezes tem o Uzias aqui no seu celular, onde Deus está dizendo: ei, exclua esses contatos, você não precisa, é um novo tempo, é uma nova história, é uma nova estação, é uma nova vida, é tempo de viver o novo. Para de ficar mantendo o Uzias vivo, sendo que Deus já mandou você matar ele. Para de ficar mantendo vivo aquilo que Deus já pediu para você matar. E queridos, é matar mesmo, porque tem áreas na nossa vida que nós temos que eliminar de uma vez. Você tem que ser, meu irmão, é que nem a pessoa que é viciada em cigarro, por um exemplo. Tem um rapaz que ele arruma a minha geladeira, não vou falar nomes, mas ele é uma pessoa muito boa, e ele fuma muito. Ele foi lá em casa essa semana, ele sentou do meu lado e ele falou assim: pastor, eu não consigo largar o cigarro. Já faz anos que eu venho tentando largar o cigarro na minha vida, e eu largo, volto. Aí eu peguei e falei: será que existe algum gatilho que toda vez você volta? Aí ele: acho que é isso. Eu falei: tá, mas que gatilho é esse? Ele falou: às vezes é o cigarro, às vezes eu fico tenso, às vezes eu fico nervoso. E ele, meus irmãos, por vários anos, aí eu cheguei nele e falei: meu irmão, eu acho que você vai ter que ser duro com você mesmo e eliminar de uma vez. Você vai ter que, cortar, matar isso daí da sua vida, porque senão isso aí vai te matar. Sabe, queridos, então uma coisa, tem certos dias na nossa vida que se nós não matar, ele vai nos matar. Ele vai nos matar, porque o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir, não é? A Bíblia fala lá em João capítulo 10, versículo 10, que é o ladrão quem faz isso, mas o diabo também faz isso. O diabo, ele não está aqui para poder ficar brincando conosco. Ele te conhece também. Ele sabe quais são suas lutas, ele sabe quais são os seus conflitos, ele sabe, queridos, o que você tem enfrentado. Ele está somente te analisando, mas existe, meus irmãos, um momento em que você pode pegar, entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e cumprir o que Mateus nos ensina, orar, e ali ele vai te dar a recompensa sobre aquilo que você busca. É ali que vai ter a recompensa sobre aquilo que você busca, e nós temos livre acesso a esse Deus. Diferente do que aconteceu aqui. Precisamos matar, meu irmão, tudo aquilo pelo qual muitas vezes nós nos tornamos dependentes. Dependentes. Até mesmo as mulheres do ciclo de oração. Eu vi um exemplo de um pastor interessante que ele falou assim, que tinha uma igreja que ela dependia da oração daquela mulher. Todo mundo ia naquela mulher só para ela poder orar. Meu Deus, você já foi na fulana de tal? Ela pode orar por você. Já foi na fulana de tal? Ela vai orar. Vamos lá na fulana de tal que ela vai orar. As pessoas criaram dependência sobre aquela mulher. Mas num determinado dia aquela mulher morreu.
E as pessoas estavam no velório chorando, e agora quem vai orar por nós? Dependência, até mesmo espiritual. Esse Uzias, meus irmãos, pode ser que seja algo que você esteja dependendo, até para você poder caminhar na sua vida espiritual. E eu pergunto para você, o que tem sido esse Uzias na sua vida? O que tem atrasado esse propósito de Deus para que você não avance? O que seria isso? O que você tem que matar nessa noite? Não dá mais tempo, meus irmãos, da gente ficar brincando de ser crente. Não dá mais. Isaías chegou a um determinado momento em que ele viu ali, ele se viu em um contexto muito complicado, um cenário de desespero, porque na hora que ele ficou sabendo que Uzias morreu, ele viu que ali ele não tinha mais saída, porque Uzias era aquilo que ele vivia de dependência, era aquilo que alimentava a sua vida, era aquilo que ele tinha dependência a todo momento. Mas quando Uzias morreu, ele falou: agora eu preciso ir e ter um encontro com o Senhor. O que seria isso na sua vida? Às vezes um pastor, às vezes um líder espiritual. É tempo de nós crescermos, meus irmãos. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós pararmos de dar desculpa sobre aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não dá. Às vezes vai ano, vem ano, vai ano, vem ano, e o tempo vai passando. A palavra de Deus diz que tudo passará, mas as suas palavras não hão de passar. Meu irmão, entenda uma coisa: o tempo ele não para, mas a nossa vida continua. O tempo ele não para, mas nós envelhecemos. O tempo não para, mas nós temos a possibilidade de crescer. O que tem atrasado a sua vida? O que tem te impedido de crescer? Quais são as desculpas que você tem dado para Deus? Quais são as desculpas que você tem dado para você não cumprir o seu chamado muitas vezes? O que você de fato tem que matar? Um dos problemas de Uzias é que ele acha que para ele não tem limites, e não pode fazer o que quiser, porque ele era dono do seu nariz. Esse era o problema de Uzias. Ele achava que ele era dono do seu próprio nariz, mas ele tinha um limite. E quando ele quebrou esse limite, ele quebrou o processo de dependência de Deus, e ele sofreu. Às vezes, queridos, o que nós precisamos matar na nossa vida é às vezes até o medo. Tem gente aqui que tem chamado de Deus, chamado apostólico, chamado profético, chamado pastoral, chamado de mestre, mas ele tem medo. Eles entendam uma coisa, eu já falei e eu repito isso. Tem certos medos na sua vida que são Uzias que tem atrasado você. Tem certos medos na sua vida que você precisa matar para você avançar. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando você olha para Deus, você vê que Deus ele nunca procura pessoas capacitadas, mas Ele procura pessoas disponíveis. Deus ele não está procurando pessoas capacitadas, Ele está procurando pessoas disponíveis, que possam entender e viver a vontade de Deus, porque a capacidade quem dá é Deus. Para de ficar achando que é sobre a sua habilidade, que é sobre o que você sabe fazer, que é sobre o seu conhecimento. Não é sobre isso, mas é sobre o que Deus pode fazer, é sobre o que o Espírito Santo pode gerar em você e através de você. Quando você vem para a Bíblia, meus irmãos, uma das coisas que Deus mais fez foi pegar pessoas improváveis. Deus pegava pessoas improváveis para mostrar para mim e para você que não depende do que eu sei. Deus pegou Davi lá no meio das ovelhinhas, o irmão mais rejeitado, ele não era guerreiro, e Deus falou assim: é esse que eu quero, porque ele tem o meu coração. Meu irmão, quando ele pegou a Moisés, o que Moisés falou? Eu não sei nem falar. Quando ele chamou Jeremias, o que ele falou? Eu não sei falar, eu sou tímido. Entenda, meu irmão, não é sobre o que você sabe fazer. Não
não confunda as coisas. Mata, hoje é noite de você matar esse medo na sua vida. Esse medo, nós estamos aqui fazendo o Carisma Start. Esse Carisma Start, meus irmãos, é para poder dar um despertamento na igreja. A igreja anda com medo de pregar sobre aquilo que ela já sabe o que é. A igreja anda com medo de ensinar, porque ela vive dando desculpas, mas ela sabe como faz. Os dias que nós vamos alimentando, os dias que vai impregnando no nosso coração, na nossa mente, os dias que vai atrasando os nossos propósitos. Muitas vezes os dias, meus irmãos, pode fazer com que nós venhamos a sofrer algumas consequências na nossa vida. Existem muitas consequências na nossa vida quando você não mata os dias. Quais são os dias que você precisa matar? E queridos, e uma vez que você mata esses dias, aí sim é que você vai começar a viver experiências extraordinárias com Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: acima, pulando ali, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que estava acontecendo ali, meus irmãos? Uma vez que Uzias morreu, ali foi o momento em que Isaías ele começou a viver experiências reais com o Senhor. Ele começou a viver experiências profundas com Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele está querendo viver experiências profundas com você. Experiências, meus irmãos, reais. Experiências em que o ambiente que você vai entrar para orar, aquele ambiente ele vai tremer, e a glória de Deus vai descer naquele lugar, e Deus vai te dar visão, Deus vai te mostrar onde você vai chegar, e aquilo Ele vai fazer na sua vida. É sobre isso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido. Porque ali, meus irmãos, ele reconheceu o quanto ele dependia de Deus para que ele pudesse crescer. O quanto ele dependia de Deus para ele poder cumprir o seu chamado, o seu propósito. O quanto ele dependia de Deus para poder deixar de lado e não dar mais desculpa sobre aquilo que ele queria fazer. Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. São tantos meios, meus irmãos, tantos meios que Deus precisa nos tirar, tantos meios que você tem vivido em que Deus está falando: ei, sai desse ambiente, sai desse ambiente de treva, eu quero te levar para um ambiente de glória, eu quero te levar para um ambiente de crescimento. Aqui, meus irmãos, Isaías ele reconheceu a sua pequenez diante de Deus, ele reconheceu o quanto ele era falho, ele reconheceu o quanto ele era fraco, ele reconheceu o quanto ele precisava se humilhar, ele reconheceu o quanto ele necessitava da glória de Deus. É dessa necessidade que nós precisamos, porque ali ele disse: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, e com ela ele tocou na minha boca e disse: veja. Isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa foi removida. Meu irmão, será que esse Uzias é uma culpa na sua vida? Será que de repente você ainda tem trazido culpa para a sua vida? E essa culpa, meus irmãos, foi o que teve que ser quebrada na vida de Isaías, para que ele pudesse cumprir o chamado de Deus.
Quantas pessoas vivem dentro desse câncer chamado culpa? Queridos, entenda uma coisa: quando você vive dentro desse cenário de culpa, você não consegue avançar em nada na sua vida. Nada, sabe por quê? Porque quando você vive nesse cenário de culpa, você ainda não entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. Quando você vive nesse cenário de culpa, você ainda não entendeu a justificação de Deus, de Jesus Cristo na cruz por você e por mim. Quando você vive nesse cenário de culpa, você não compreendeu o princípio da graça de Deus sobre eu e você. Quando você vive nesse cenário de culpa, você vive se condenando e tirando Jesus da cruz toda vez que você fica carregando essa culpa. Mas, meu irmão, Jesus já morreu na cruz. Ele já ressuscitou. Para de ficar carregando essa culpa, entrega na cruz. É tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de parar de dar desculpa, é tempo de entender a justificação de Cristo, é tempo de entender a graça, é tempo de crescer. É sobre isso, queridos, não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Cristo. Isaías foi o maior profeta messiânico da Bíblia. Ele, desde aquele período, ele já enxergava de longe o que Cristo iria fazer por ele. E nós precisamos enxergar isso também, porque Ele já fez por mim e por você. Ele já fez. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos corresponder com o poder do Espírito Santo que já desceu naquele dia de Pentecostes. O Espírito Santo de Deus, ele já está presente em mim e em você, mas o Espírito Santo de Deus, ele só vai ter ação de fogo, ele só vai ter ação de glória quando eu e você nos corresponder sobre aquilo que já está em você. Já está em você, já está em mim, mas é necessário que nós corresponda sobre isso. Existe, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está na igreja, mas parece que a igreja vive não acreditando nisso. Meu Deus, vamos despertar, igreja, vamos parar de dar desculpas. É tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de dar liberdade. E ele diz ali, então ouvi uma voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Será que você está preparado para que o Senhor possa te enviar? Será que você está preparado para que o Senhor possa te enviar? Será que você está preparado para que o Senhor possa te enviar? Então que nessa noite, meu irmão, ele diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Assim como Isaías, nós vamos agora nos levantar. Eu vou chamar a banda e você vai dizer ao Senhor, em forma de louvor, em forma de gratidão, em forma de entrega, em forma de glória, você vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele está procurando, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É em verdade que Ele está te procurando, é em verdade que Ele está te enviando. Meu irmão, igreja, é tempo de despertar, é tempo de despertamento. É tempo de parar de dar desculpas. É tempo de viver o evangelho puro, verdadeiro, intencional. Em o nome de Jesus.
no momento em que o louvor vai tocando, você vai, meus irmãos, refletindo sobre a sua vida, e vai começar a perceber e buscar em Deus, no seu coração, no seu espírito, aonde você deve ir, para quem você deve pregar, o que você deve fazer. Que a glória de Deus venha se manifestar neste ambiente, para que nós possamos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, e sem dar desculpas, sem desculpas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia a sua igreja. Pai, nós estamos aqui, nós estamos disponíveis, nós queremos mais da sua presença, nós queremos mais da sua glória, nós queremos viver o Evangelho, nós queremos alcançar pessoas. Pai, em nome de Jesus, que a glória de Deus venha sobre a sua igreja, que a glória de Deus venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Me basta tua presença, é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça, só tua graça, só tua graça nos basta, Jesus. Tua presença, declare isso, declare isso. Tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua Aleluia, graça Jesus. me basta. Aleluia, Jesus. Talvez você ouviu essa palavra nessa noite
E aí no seu lugar, o Espírito Santo falou com você tantas coisas. Talvez o Espírito Santo soprou sobre a sua vida que é uma noite de concerto, que você entendeu que uma reação, ela precisa ter uma disposição nossa de mudarmos, de buscarmos, de nos posicionarmos diante daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Eu não sei como você entrou por este lugar, eu não sei o que o Senhor falou no seu coração, mas nós não podemos sair daqui essa noite sem fazer uma oração. E eu queria convidar toda a igreja neste momento para fechar os olhos e que você possa levar o seu pensamento ao Senhor agora. Jesus, Ele tem chamado muitos de nós nesse tempo. O Senhor tem despertado nosso coração para fazer a vontade dEle. Porém, muitos de nós temos negligenciado, temos feito de conta que nós não temos ouvido o Senhor. E nessa noite eu vejo o Senhor chacoalhando as nossas vidas. Eu sinto como o Senhor viesse sobre nós e desse um chacoalhão, tipo: acorda, acorda, acorda tu que dormes. Existe algo a ser derramado sobre nós. Existe uma porta aberta para nós. Nós estamos no ano das portas abertas. E essa hora nós vamos fazer duas orações. Primeiramente, eu quero orar. Feche seus olhos e você vai repetir comigo essa oração assim: Senhor Jesus, eu nessa noite entendi que eu preciso me posicionar, que o Senhor me ama, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, e o Senhor me dá hoje a certeza da minha salvação. Senhor Jesus, eu quero nessa noite, repita, entregar a minha vida. Eu, Senhor, que andei longe, distante, eu decido retornar para a sua presença. Eu decido retornar para a sua casa. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, e que ele nunca mais se apague. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que nós fizemos é uma oração de entrega, entregando a vida a Jesus. Talvez você está aqui, você veio convidado de alguém, você sentiu que essa palavra é para você, que é o momento de você retornar à casa de Deus, à presença de Deus. É o momento de você se posicionar, é o momento de você parar de dar desculpa. Jesus tem chamado você, e você nessa noite, você diz: sim, eu aceito esse recomeço. Sim, eu aceito viver na tua presença. E nós queremos orar por você. Se existe alguém no nosso meio que deseja se reconciliar com Jesus, ou deseja entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão sem constrangimento algum, sem vergonha alguma. É o seu momento, é para você esse momento. Se existir alguém entre nós que deseja se reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal para que eu possa ver. Faça um sinal.
E os demais eu vou pedir para que fique de olhos fechados. Esse é o momento mais importante do culto, igreja. Esse é o momento mais importante do culto, pois a palavra de Deus diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então, se você é essa pessoa, que você possa vir até a frente. As meninas da consolidação vão ajudar você a vir à frente. Você não está sozinho. Aqui no Maranhão tem uma cultura, eu tenho vergonha de ir à frente. E nós quebramos essa cultura agora. Nós quebramos agora, que você não vai ter vergonha de dar um passo a Jesus. Porque Jesus, Ele chama você. Eu vou dar agora 1 minuto, 30 segundos, para você perguntar para a pessoa aí do seu lado, como que vai a sua vida com Jesus. Pergunte para ela, como está a sua vida com Jesus? Pergunte para ela, como está? Você precisa de tomar essa decisão. Eu vou com você à frente. Eu vou com você à frente. Talvez você trouxe um convidado, talvez você trouxe um amigo. Incentive ele a vir à frente. Se existe algo na nossa vida de importante, irmãos, é a nossa salvação. Ninguém pode te dar a não ser Jesus. Jesus, Ele te dá, é um presente. A salvação é um presente. Então não tenha medo de vir receber esse presente, amém? Eu vou dar 30 segundos e nós vamos orar. Aleluia, comece a orar no seu lugar. E se você sentir vontade, vem à frente, vem à frente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Essa segunda oração que nós vamos fazer, como diz o tema da palavra, qual é o tema da palavra? Pare de dar desculpas.